Olá, boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui em mais uma tarde com amigos e hoje temos um tema muito especial. Vamos falar das virtudes. Classicamente, as virtudes elas são divididas em duas classes. A primeira são as virtudes humanas. E o que são as virtudes humanas? As virtudes humanas são aquelas virtudes que nos conectam com seres humanos, com a nossa família, o senso de justiça, que nos conecta com os nossos amigos, ou seja, é de humano para humano. Já as virtudes teologais são as virtudes que nos conectam com o Espírito Santo. E aí a primeira pergunta é: quais são essas virtudes? Já dizia em 1 Coríntios, e no capítulo 13, versículo 13, Paulo disse: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo nos dá aqui quais são as três virtudes teologais, as três virtudes que temos que ter para nos conectarmos com Jesus Cristo. E em que momento nós recebemos essas virtudes? Em que momento nós estamos aptos? Abrimos o nosso coração a essas virtudes? É no nosso batismo. Nesse momento em que nós recebemos a nossa iniciação cristã, adentramos no povo de Deus, nós recebemos a abertura a esses dons para que possamos nos conectar com a Santíssima Trindade. A fé. A fé é o poder de acreditar naquilo que nós não vemos, nós não enxergamos. É muito fácil nós falarmos isso, mas existem exemplos bem claros. Quando nós vamos viajar, vamos pegar um avião, um ônibus. Em geral, conhecemos o motorista ou o piloto? Não. Na grande maioria das vezes, nós não conhecemos. Só que nós confiamos que nós vamos chegar bem ao nosso destino. Isso é ter fé. É confiarmos sem saber, sem conhecer. E aí eu trago uma reflexão. Olhemos para cada um de nós no espelho. Nós temos o dom de falar, de pensar, de olhar. Nós olhamos ao nosso redor, vemos as maravilhas que Jesus Cristo criou, a natureza, o céu, as árvores. Por que não ter dom, não ter fé neste ser supremo que é nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade? Então a fé é aquilo que brota em nosso coração, que é a confiança sem dúvidas. Isso é muito importante, parece redundante, mas é a confiança sem dúvidas em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade. E essa fé, como já dizia Tiago, sem obras não é nada. Esta nossa fé no Deus bondoso, misericordioso, tem que nos impelir a seguir o seu exemplo de bondade, de ação. Todo o legado, tudo aquilo que ele nos ensinou durante a sua vida, Jesus Cristo na sua passagem aqui pela terra, nós temos que aprender com aquilo. Então, devemos saber que a fé é a confiança naquilo que não existe e o fruto da fé são as obras. Simplesmente confiar sem as obras não adianta. Passemos à esperança. Esperança, eu acho que já é algo comum a todos, é esperar, é crer naquilo que vai acontecer de bom. É até um tema muito propício para esse atual momento de pandemia, né? Normalmente nós temos esperanças de coisas que não aconteceram, as mães que almejam uma gravidez esperam por essa gravidez, as mães que estão grávidas esperam pelo seu filho que vai nascer. Às vezes, nos momentos difíceis, nós esperamos que ele vá passar. Essa é a esperança, esse é o sentimento de conexão com a Santíssima Trindade. Nós temos a esperança de conseguir a santidade. A esperança de que, neste mundo turbulento, com todas as cruzes que nós vamos receber e que nós vamos carregar, sabendo que elas nunca serão maiores do que aquilo que a gente consegue, nós teremos a esperança de que tudo vai passar, de que, ao fim, nós estaremos chegando no nosso destino final, que é
junto ao Pai na vida eterna. Essa é a esperança que nós temos que ter na nossa vida para ter essa conexão com a Santíssima Trindade. E por fim, como disse Paulo, a maior de todas é a caridade. A caridade na Sagrada Escritura, ela também é utilizada muito com a palavra amor, que no fim das contas foi o que Jesus pregou, o amor, o amor, o amor. Nós temos que ter amor pelo próximo. Se olharmos o primeiro mandamento, o que seria? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o amor é a perfeita expressão da presença de Jesus Cristo. Quando nós estendemos a mão a um necessitado, quando nós olhamos para a nossa família e vemos aqueles que mais precisam da nossa ajuda, da nossa oração, quando nós fazemos um ato de caridade, quando nós oramos por alguém, sim, a oração, colocar em intenção, dobrar o joelho por uma pessoa, é um ato de amor. Você está dedicando a sua vida àquela pessoa, você está dedicando um tempo seu àquela pessoa. E nos encontramos agora num momento extremamente oportuno para nós desenvolvermos essas virtudes. Nós encontramos hoje num momento em que as pessoas estão em casa, que temos uma situação bem difícil lá fora, que não se tem ainda uma vacina, uma cura. E o que nos resta? Vamos recapitular o que falamos. Fé. Temos fé em Jesus Cristo. Fé naquele que tudo pode. Temos fé no Jesus misericordioso que tem o poder e irá nos salvar. Temos a esperança no coração de cada um de que isso vai passar. Você, irmão e irmã, não tenha medo, vai passar. Vai passar. Essa é a esperança que nós devemos cultivar no nosso coração, pois cremos em Jesus misericordioso. Jesus que nos ama, que está ao nosso lado. E por fim, o amor. Neste período em que tantos necessitam da nossa ajuda, tantos têm passado fome, tantos têm passado frio, às vezes têm ficado doente, precisado. Vamos colocar em exercício este dom do amor, espalhar a palavra de Deus, levar um conforto, fazermos uma oração da nossa casa, colocarmos em intenção numa Santa Missa, ajudarmos com aquilo que podemos. Não devemos extrapolar aquilo que nós não podemos. Nós temos que fazer com amor aquilo que nós devemos. É como se fosse a parábola dos talentos. Jesus deu um, Jesus deu dois, o dono da vinha deu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. E cada um multiplicou conforme aquilo que recebeu. Então, nós devemos fazer aquilo que nós podemos fazer como expressão de amor ao próximo. E nessa doação de amor, que é o mais importante deles todos, nós estaremos desenvolvendo. Lembremos que a fé sem obras não é nada, que uma vida sem esperança na santidade e na vida eterna não funciona de nada, mas, sobretudo, uma vida sem amor nada será. Uma vida sem amor, nós não iremos atingir a vida eterna. Pois, mais uma vez, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, os mandamentos se resumem em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos aproveitar esse momento, desenvolver essas virtudes teologais que nos aproximam da Santíssima Trindade. Estamos vivendo um momento muito propício a isso. Fiquem com Deus, uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima.